Olá, tudo bem? Meu nome é Everaldo, eu sou professor, educador. Minha graduação foi em Filosofia e Pedagogia. Minha especialização foi em Orientação Educacional, Docência do Ensino Superior. Meu mestrado foi em Educação e também eu me especializei em Psicanálise. Neste momento eu quero conversar com você o que é a Escola de Paz. A Escola de Paz é um programa que vem dando certo na vida de muitos pais, avós, pessoas que exercem um papel de orientação, um papel de educação na vida de netos e de filhos. A Escola de Paz é um programa bacana, é um espaço dinâmico, formado pela seguinte metodologia. Nesse espaço há informação, nesse espaço há formação, partilha, e tudo isso acontece numa aula muito agradável, sobre uma luz de teoria de psicologia, de Piaget, o desenvolvimento moral. A gente reflete também a luz de Freud, Lacan, Winnicott, sobre a luz da psicanálise. E tudo isso é para tentar entender como é que nós podemos hoje educar nosso filho nesse mundo em crise. Mas só que o grande sucesso da Escola de Paz é o seguinte: o pai, quando vem hoje aqui refletir como ele educa seu filho, além de ele perceber como que está a qualidade de educação que ele exerce na vida do seu filho, ele entende também como ele foi educado, o lugar que esse pai, o lugar que essa mãe deixou esse filho. E aí o pai, a mãe percebe, faz uma auto-reflexão quanto que suas carências, de uma certa forma ou de outra, está implicada na educação do seu filho. É mais ou menos o seguinte movimento. O pai, muitas vezes, e a mãe, tem uma relação ou de compensação ou uma relação de reprodução. É aquele pai que faz tudo para o filho, aquilo que seu pai não fez. Ou ao contrário é verdadeiro, ou aquele pai, aquela mãe que faz tudo para o seu filho, para sua filha, como seu pai fez. E aí o pai e a mãe começam a perceber o excesso. Pai autoritário gera filho sufocado, mas pai liberal gera filho folgado. O seu filho não tem que ser nem sufocado e nem folgado, ele tem que ser equilibrado. A Escola de Paz tem essa finalidade. Você mudando o olhar sobre si, você mudando o seu olhar sobre toda a sua história, você ressignificando, você conseguirá mudar a vida do teu filho. E é muito interessante quando eu escuto pais que participaram desse programa disseram o seguinte: eu mudando o meu olhar sobre minha pessoa, sobre minha história, eu consegui mudar o meu olhar sobre meu filho e meu filho mudou. E aí eu percebo claramente que o educando aqui, que participa aqui no dia a dia, como que a sua nota, o seu comportamento muda. Mas ele mudou porque o seu pai, a sua mãe mudou o olhar sobre ele. E nós sabemos que a Escola de Paz proporcionou esse auto-olhar. Portanto, a Escola de Paz é um autoconhecimento, é um programa de vida, é um programa de qualidade. Como educar esse filho nesse mundo em crise, nessa contemporaneidade. Uma marca dessa contemporaneidade é vivendo numa sociedade onde que tem um termo muito interessante, um desbussolamento, sem norte, sem referência. E o pai hoje que me procura, muitas vezes ele me procura aqui no Serviço de Orientação Educacional, dizendo o seguinte: professor, como mudar? Muitas vezes esse pai vem procurando receita, como construir autoestima na vida do meu filho, como colocar limite na vida do meu filho. Eu tenho uma filha adolescente, ela tem 13 anos, devo ou não devo deixar namorar? São essas questões que muitos pais me procuram. Também como colocar limite no uso da tecnologia, como ajudar meu filho a desenvolver cultura de estudo. Professor, eu trabalho, meu esposo trabalha, meu filho fica à noite, como exercer? Então são questionamentos, dúvidas como essa que nós refletimos na Escola de Paz. O programa é muito interessante. No primeiro módulo nós desenvolvemos o seguinte: como construir o sujeito, quais são os elementos, como formar um filho saudável. Conforme eu disse anteriormente, à luz da psicanálise, à luz da psicologia, nós vamos refletindo a referência, o cuidado, o afeto, como que
esses elementos, o ambiente educacional, o que é preciso ser desenvolvido nesse ambiente educacional, o que linha, o que fazer para gerar esse filho saudável e feliz. E nesse primeiro módulo nós discutimos sobre isso. Desde quando o filho nasce na barriga da mãe, o colo que vai receber o holding, segundo o Winnicott, a necessidade de criar rotina, a dinâmica da rotina, o que esse bebê precisa, esse bebê que muitas vezes é inventado, esse bebê que muitas vezes é refém da carência do pai e da mãe, e muitas vezes o pai e a mãe colocam toda a sua expectativa nesse bebê, e daí muitas vezes desencadeia um menino ansioso, a autoestima que essa criança precisa desenvolver. Lembrando que a autoestima se constrói em torno de amor próprio, autoimagem positiva, autoconfiança. Como tirar essa criança dessa posição infantil, da anomia, sem regras, como trabalhar a heteronomia, que são as regras, os limites, até chegar na adolescência com a autonomia. Como construir um limite sem ser repressor, porque está aí a grande dificuldade do pai. Como colocar o limite na hora certa, porque tem pai que coloca muito limite, só fala não, 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 gera um filho reprimido. Mas o pai, medo dessa questão, não coloca limite, então fica esse movimento, essa dúvida. Porque isso eu escuto muito, porque talvez você que teve um pai duro, hoje você tem dificuldade de pôr limite na vida do seu filho. É o que eu falei no início, então a gente reproduz a educação que nós recebemos. Ou então, caímos no excesso, já que meu pai foi duro demais, eu vou ser à vontade. E aí nós temos o filho folgado, o filho sem limite. E se ele não tem limite em casa, não vai ter limite na escola, não vai ter limite na sociedade, e pode desencadear em outros comportamentos. Então, os pilares do limite nós refletimos também no primeiro módulo, que é a coerência, constância e consequência. Já no segundo módulo, nós refletimos a adolescência. E se você não tem filho adolescente, esse módulo é preventivo. E você que tem um filho adolescente, é muito gostoso você partilhar, porque na Escola de Paz nós utilizamos uma linguagem muito simples, porque o adolescente ele vive a crise do crescimento. Ele tem medo de crescer, porque o adolescente fica entre o mundo infantil e o mundo que ele está entrando, então ele fica naquela angústia. O adolescente vive a angústia, e nós sabemos do ponto de vista psicanalítico que a angústia é o fator desencadeante de tantas outras doenças. A angústia gera ansiedade, e tudo que é excesso na vida de um adolescente é por causa dessa ansiedade sustentado por uma angústia. Então, como construir um espaço afetivo para esse adolescente falar? E está aí um grande problema na adolescência e na contemporaneidade. No ambiente familiar quase não há esse espaço afetivo, porque muitas vezes o pai, movimentado por uma necessidade social, ele procura trabalhar, e muitas vezes ele dá o ter, esquece do ser, esquece desse ambiente afetivo. E aí o que acontece? O jovem guarda, e tudo que se guarda, a rebeldia fala. Tudo que se guarda, azeda. E aquilo que eu não falo, a doença vai falar por mim. Então, nós vamos refletir essa contemporaneidade, como os desafios de educar um adolescente nesse mundo em crise, como educar, que ambiente devo favorecer para o meu adolescente falar, viver de um modo saudável essa transição do mundo infantil para o mundo adulto. Depois nós temos um brilhante módulo, que é muito gostoso, ministrado pela irmã Mitz, irmã Hilda, sobre a educação paciocêntrica, educação passionista. Educar para a vida e para a felicidade, através da ternura, através da firmeza e da competência, refletida sobre a fundadora, que é Maria Madalena Frescobaldi Capone. E também refletimos a pedagogia dialógica, a pedagogia que é muito atual passionista, para a gente entender como que hoje o seu filho, a proposta que existe, que você vai perceber que como a nossa proposta pedagógica vem ao encontro à necessidade
desse mundo em crise, desse mundo que precisa de referência. Então, a proposta pedagógica passionista é uma referência educativa. E hoje nós vivemos um mundo sem referência. Então, vem ao encontro a necessidade atual. E o quarto modo, nós discutimos crise de identidade. Interessante, hoje nós percebemos a nova doença que existe. Então, nós temos o sujeito borderline, que ele é intenso em tudo, né? Hoje nós vemos um mundo sem referência, e por causa disso nós temos novos sintomas aí na nossa clínica. Então temos o problema da droga, nós temos o problema do pânico, nós temos o problema da bulimia, porque nós vivemos numa era, na era do gozo. Nós vemos duas eras muito interessantes, a era do vazio e a era do gozo. Então, vivemos a era onde que o jovem não tem a referência de quem ele é. E aí ele é muito intenso. E especialmente hoje que a felicidade está muito grudada à questão do reconhecimento social. A felicidade hoje está muito grudada ao padrão imposto pela sociedade de beleza, de poder, de sucesso. E o jovem vive toda essa pressão e o coloca no estado de ansiedade. Então, tudo que é excesso é por causa dessa ansiedade. E aí ele vive no seu corpo toda essa angústia, porque ele não consegue resolver, ele não tem muitas vezes esse recurso para lidar com essa ansiedade, essa angústia toda, ele vive no seu corpo. Enfim, esse módulo é para dar elementos para o pai, para a mãe refletir como preparar esse filho para a vida. Viver a vida implica fazer escolha, e toda escolha ela requer decisão, e decidir é um processo angustiante, né? Então, o jovem hoje precisa fazer boas escolhas para a sua vida, porque nesse mundo existem vários caminhos, e ele precisa ter dentro dele uma reflexão para fazer uma boa escolha na vida e ser uma pessoa feliz. E hoje existe um grande erro entre prazer e felicidade, né? Enfim, a Escola de Paz é um programa que forma o filho para a vida. A Escola de Paz ajuda o pai a se perceber e o lugar que você deixa seu filho. E além de tudo, é preparar seu filho para lidar com a frustração, prepara o seu filho para exercer empatia, prepara o seu filho para suportar a pressão, submeter a regras e limites. Na verdade, é formar o filho para a vida, é isso. Hoje nós encontramos no mercado jovens que estão iniciando no mercado. Ele é contratado muitas vezes pela sua qualidade técnica e ele é demitido pelo seu comportamento, porque não tem sustentação emocional, porque ele é indisciplinado, não suporta a pressão, não suporta a pressão. Na clínica contemporânea tem muito jovem hoje falando em suicídio, tem muito jovem hoje caindo em depressão porque não suporta viver a dor, não consegue desenvolver o luto, não consegue passar pelo luto. É um mundo contemporâneo. Então, é refletir esse mundo que nós vivenciamos. Na verdade, a grande contribuição que a Escola de Paz oferece é como desenvolver uma sustentação emocional para nosso filho diante da vida. E nós sabemos o seguinte, que ninguém encontra troféu, ninguém chega ao troféu sem passar pela experiência do combate, sem passar pela experiência da disciplina, sem passar pela experiência da tempestade. E tudo isso é refletido de um modo muito dinâmico. Participa da Escola de Paz, vale a pena. E essa metodologia que a escola está oferecendo é muito interessante, porque nós sabemos a dinâmica da sociedade, que nem sempre você tem condições de vir de sábado, terça-noite aqui no colégio. Então, por intermédio da tecnologia, nós vamos chegar até você. Vamos refletir passo a passo como construir autoestima, como colocar limite. Nós vamos refletir sobre o desafio da adolescência, sobre a questão da educação paciocêntrica. Vamos refletir sobre esse mundo, crise de identidade do jovem. E você vai poder estudar, marcar. E aí, uma vez por mês, nós vamos ter um encontro presencial. Mas é um programa que vale a pena você acompanhar. É um material que nós estamos deixando para você estudar, refletir, e nós sempre, de um modo muito acolhedor, muito carinhoso, nos colocamos sempre à tua escuta. Muito obrigado, um abraço a todos.